Microfone que o Jorge está falando já. E A. Som com 2. E A. Som com 2. Tira a multa aqui. Então, no início a gente faz os testes no áudio e no vídeo. A gente passa o microfone dos principais, Bispo Jorge, Bispo Pereira e Apóstolo. Após isso a gente faz o final de vídeo, que chega lá em cima. A gente tem uma mesa aqui, né, no altar, e a gente tem outra mesa de áudio na nave, a gente chama de nave. E lá em cima a outra mesa de áudio no suíte, que a gente faz a passagem de áudio e de vídeo. A gente liga os telões também quando a gente chega e já confere a escala, né? Sou o supervisor do horário da manhã. E a gente confere a escala dos funcionários, confere os funcionários e posiciona quando for umas 15, 10 para 6 horas da manhã. A gente posiciona todos os funcionários aqui na igreja e a gente entra às 6 horas, mas o culto é às 9 da manhã. E hoje a gente tem a imposição de mãos que vai começar também nesse horário, 6 horas da manhã. E aí, Chimbal? O Denis não veio hoje? Já vamos acionar, tá? Porque ele tá um pouquinho mais cedo. Que hora que é dele? Tá? Uns 5, 7 minutos mais ou menos. Tá? Tá? Uma hora. Começava aí. Já deixei. Não, não. Falar dos problemas aqui também. Então, um dos maiores problemas aqui é na entrada. Os funcionários eles querem pegar o equipamento faltando 2 minutos. Isso sempre acontece. Sempre tem uma ou duas câmeras que o operador chega em cima da hora. Mas a gente consegue entrar. Helena, qual é a regressiva aí? Não entendi. 5,50? Cinco minutos e 45 segundos. Ok, obrigado. Bom dia. Cultura. Não, mas ele numa quinta-feira. Geralmente quem faz uma cirurgia forte desse tamanho é porque algum. Tudo bem? Isso é para entrar. Tá? Então, sim. Nessa matéria, se eu quiser entrar, a gente entra. Porque eu tinha conversado com ele, né? 6 horas. Tá. Obrigado. Tá, obrigado. Vocês vão ver. Acabei de falar com ele aqui, coloca mais alguma coisa. Então a mundial para mim. Ele vai entrar. Muito obrigado. 6h05, mais ou menos. Falta 3 minutos para entrar, eu pedi para ele colocar mais alguma coisa que o bispo pediu para dar uma segurada. Tá enchendo aí, tá? E ainda ele não subiu, eu tô aguardando ele. Pera aí, subiu. Falta quanto tempo? Ok, bispo subindo. Paz, igreja, a paz, São Paulo, a paz ao Brasil e ao mundo, que a graça e a misericórdia do nosso Deus estejam na vida de todos vocês.
proposta da programação da TV Mundial, ela tem os dois focos. É tanto, na verdade, dar continuidade a todo aquele público, né, todos os fiéis que a igreja já tem. Então é você passar esse trabalho, você mostrar o que a igreja faz para esses fiéis, mas a gente também tem um desenvolvimento do trabalho voltado para os novos fiéis. Para que a pessoa, quando esteja zapeando a televisão, ela possa parar e dar uma olhada e falar, nossa, que programação é essa, entendeu? Ela se sentir atraída, se sentir com vontade de assistir e ver que é uma programação que passa, entendeu? Não uma programação que é difícil de ser levada. A gente está trabalhando sempre em cima da leveza da programação. A gente deixa uma programação bem light para que as pessoas possam estar acompanhando e gostar. Quem realmente, né, é da igreja ou está disposto a conhecer, entenda direitinho como que funciona o processo aqui dentro. O apóstolo ele sempre teve vontade de ter a televisão 24 horas para a igreja, ou com o máximo tempo possível para a igreja. Então começou lá no canal 21, isso há uns 12, 13 anos atrás, com meia hora, depois passou para 1 hora, aí conseguiu um horário maior, foi para 6 horas, depois conseguiu a madrugada e finalmente passou para quase 24 horas. E também se conseguiu arrendar alguns horários na Rede Bandeirantes, na Rede TV, com a programação da igreja. E aí que realmente começou a crescer muito a veiculação da obra de Deus, através da TV Mundial também, a produção aqui, a gravação dos cultos, a mensagem do apóstolo, de outros bispos, outros pastores. E hoje nós temos a TV Ideal, que é 22 horas por dia, com a programação da igreja, e várias outras TVs que têm alguns horários regionais alugados. Atualmente na Igreja Mundial, na TV, nós temos aproximadamente 250 funcionários, tá? Mais ou menos 150, 160 funcionários aqui no Brás e o restante trabalhando na Ideal. São 3 unidades móveis, nós trabalhamos com 2 switchers, switcher A e switcher B. Trabalhamos com 8 ilhas de edição, 8 salas de edição, né? E sendo 2 computadores para cada sala. A gente tem o pessoal do videografismo também. A gente tem toda uma estrutura completa na igreja, que é a Cidade Mundial do Brás, né? Então a gente tem um sistema de transmissão completo na igreja. Em Santo Amaro a mesma coisa. E quando a gente vai fazer as externas, a gente sempre monta a estrutura com unidade móvel do local, né? A gente faz sempre esse trabalho. Sabe por quê? Esse, na verdade, é um culto da Igreja Mundial. Normalmente aqui é feito lá no Brás, em Santo Amaro, a gente chama de reunião. Quando é fora, ou algum estado, ou alguma cidade de São Paulo, a gente chama concentração. Hoje, por exemplo, é Mogi das Cruzes. A semana passada a gente fez Santos, fizemos Recife. E a semana que vem a gente vai para Roraima. A gente precisa gravar para ir no ar depois. Como a gente não vai ao vivo, a gente vem antes, checa o espaço, vê se dá para gravar, se tem espaço suficiente para as câmeras. Vem antes, bem de manhãzinha, vem a unidade móvel para colocar os equipamentos no lugar, áudio, vídeo, ver se está tudo ok. E a produção, as câmeras, vem mais tarde para poder fazer a gravação. 2, abre mais. Vem abrindo e indo com o braço pra cima deles, vai. Vai. Meu Deus, a crise se abateu sobre o país. Vai. Entendeu não? Na fusão, o talho apaga antes. Diante de ti. Não tem talho? Então não vai, ó. Sempre quando até tá na fusão. Estamos trazendo Abre tua mais, palavra. Estamos trazendo vida Abre, dois, a abre, essas abre. pessoas. E nunca mais Crua. a senhora vai sentir. Eu recebo. A senhora recebe? Eu recebo, em nome de Jesus. Valeu a pena A ter questão vindo de aqui no censura, ela é um ponto um pouco delicado, né? Mas a gente tá, como igreja, e a gente muitas vezes a gente precisa mostrar, e o apóstolo ele tem realmente isso, de mostrar o milagre, né? Mostrar aquilo que realmente está acontecendo na igreja, após as orações, é basicamente a oração forte, né? Então a gente muitas vezes tem que mostrar aquela pessoa que estava com aquele problema de saúde que ela foi curada. Então a gente tem uma liberdade até que bacana para poder estar fazendo isso daí. A gente consegue mostrar assim sem ter muito problema. Já tivemos alguns problemas com o Ministério Público,
que foi referente à imagem de crianças, tudo, a gente toma um certo cuidado com relação a isso. Toda vez que a gente vai expor uma criança, na verdade, a gente procura, assim, colocar as tarjas, entendeu? Porque a gente já foi notificado algumas vezes para que a gente tenha um cuidado com relação a isso. Que é mesmo para preservar a imagem da criança, né? Mas o adulto, ele total ciência, ele assinando o termo de responsabilidade, todo mundo assina o termo de responsabilidade aqui, né, depois que dá o milagre, autorizando a imagem, a gente pode utilizar tranquilamente, a gente acaba explorando assim, fazendo os milagres, ou às vezes colocando em uma chamada, colocando em alguma coisa, alguma passagem, algum milagre forte que seja relevante para a gente colocar na programação. Uma coisa que, assim, nem falo palavra-chave, mas uma coisa que a gente sempre utiliza, e é até um pedido do apóstolo, toda chamada nossa, a gente tem que colocar um milagre que aconteceu num culto ou numa concentração, entendeu? Isso é uma coisa assim que é característico também. Então você sempre vê, como a nossa TV ela não é comercial, a gente não tem essa preocupação com o tempo. Então eu não tenho que fazer chamadas, ou mesmo passagens, ou mesmo comerciais de 30, 45 minutos, eu não tenho que ficar rígido e engessado a isso. A gente tem essa possibilidade de estar trabalhando com ele maior e o apóstolo pede para que seja assim. Então as nossas chamadas muitas vezes são um pouquinho maiores porque você acaba colocando também um milagre que muitas vezes é forte e que ele gosta para a gente poder... que ele sabe o que o público dele quer, entendeu? Então a gente consegue agradar dessa forma aí e acaba atendendo tudo, né? Tanto o lado de cada empresa, quanto o lado do telespectador mesmo, né? Da pessoa que está assistindo a programação. Começamos com algum versículo, algumas vezes, né? Com o apóstolo Valdemiro Santiago e a bispa Francileia. A nossa confiança está no Senhor. Sempre nas chamadas a gente coloca o título, né? Inicialmente o título da reunião, da concentração, o título da concentração, como esse, por exemplo, ó, Domingo do Clamor pela Mudança da Sorte. Senhor, muda a sorte. E aí a gente já coloca a informação que vai ser com o apóstolo e com a bispa. Com o apóstolo Valdemiro Santiago e a bispa Francileia. Né? Aí a gente tem alguns adicionais na chamada, que é feito algumas ações na concentração. Esse aqui, por exemplo, escreva no papel qual área da sua vida está em sequidão, né? Às vezes a gente dá a água na igreja, a toalhinha, né? Como aquela de Israel, as pessoas vão tocar no manto que vai ser consagrado em Israel, no culto da terça-feira. Depois de alguns adicionais a gente coloca o horário e onde vai ser. Por exemplo, no Brás às 9 horas, né? A gente mostra alguma geral do templo, da igreja. Um outro adicional, imposição de mãos, a partir das 6 horas da manhã. E o endereço. Sempre como é feito, a gente coloca milagres, né, no meio da chamada, como é dessa senhora, por exemplo. Sonho, então? A senhora consegue vir aqui? Consigo. Então traz ela aí, Felipe. Essa chamada costuma ser grande, tem em torno de 4 a 7 minutos mais ou menos. Né? Já chegamos a fazer de 10 minutos. Né? Nós temos outras chamadas, por exemplo, do Bispo Jorge. Olha o poder de Deus na vida do povo que vem à Igreja Mundial. Bragança Paulista, chegou a sua vez. É hoje que Jesus Cristo opera milagres na vida do povo. No dia 4 de maio, grande concentração de fé e milagres, com o Bispo Jorge, pastora Nina e uma grande equipe de fé. Na rua Campos Sales, 152, Vila Municipal. Toda a programação que a gente tem hoje,
nós partimos do 0 a 2 anos atrás. Antigamente tinha uma outra gestão, aí a gente pegou e a gente sentiu que tinha essa necessidade. Nós não tínhamos um departamento de produção ainda, porque o que se fazia realmente com a programação da igreja eram os cultos. Nesses cultos a gente separava os milagres, ou entrava o culto, ou entrava os blocos de milagres, agendas e os programas dos bispos e pastores ao vivo. A gente resolveu dar uma modificada. Claro, a gente sempre tem a autorização do apóstolo, né? O apóstolo, ele realmente, ele sempre checa tudo, ele verifica tudo, se a gente pode estar fazendo ou não. Mas basicamente, sou eu e o Kleber, a gente senta no desenvolvimento de novos projetos. A gente sempre tem num período, a cada 6 meses, a gente senta e dá um panorama geral daquilo que a gente pode fazer e daquilo que a gente realmente tem, se vai continuar. Então, são 2 anos. De 2 anos para cá, nós conseguimos implantar, acho que uns 10 programas e quadros novos na programação, para quem não tinha nada e para quem não tem uma equipe grande para poder fazer isso, porque muitas vezes demanda realmente uma equipe que possa ficar disponível para fazer isso. Nós conseguimos desenvolver uns 10 programas, vamos dizer assim. E todos eles são aprovados pelo apóstolo. Então a gente tem ideia, a gente começa a conversar a quem de direito com os supervisores, supervisor de produção, a edição, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode formatar um programa, a gente finaliza isso, a gente monta um programa, apresenta, se ele é aprovado, aí a gente segue com ele na programação. Então adore, adore. Pra receber tem que adorar, então. Tem que tirar o pé do chão, então. Vai, 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 vai. Pra receber tem que adorar, então adore, 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 adore. Quando a gente fala em entretenimento, a gente sempre está focado na questão do espiritual. Então tem sempre a questão da igreja junto. Então eu não vou fazer um programa de entretenimento secular. Ele é um programa de entretenimento voltado ao público evangélico. Aí tanto aquele público que já assiste à programação da Igreja Mundial, quanto aquele que está disposto a aceitar, entendeu? Então tudo é voltado com base no Evangelho. O nosso público mais forte é o público que acompanha são os evangélicos, digamos assim. E eu diria para você que não são só os evangélicos que frequentam a Igreja Mundial do Poder de Deus, que vem à concentração com o apóstolo, com os bispos, não. Eu diria para você que de outras denominações, de muitas outras denominações, acompanham o Repórter Mundial. E hoje, por incrível que pareça, tem muita gente que não professa a fé evangélica, ou é católico, ou defende outro tipo de fé. Agora eu diria que o nosso principal alvo é aquele que não é evangélico. Então eu tento dar uma dosagem no programa para pegar aquela pessoa que ainda não é evangélica, porque que não professa a fé evangélica, né? Então esse é o nosso objetivo, para que as pessoas vejam que é diferente e que tem algo diferente no ar. Como a grade da igreja ela é toda feita com base nos testemunhos, em cobertura de cultos, retransmissão das concentrações realizadas pelo apóstolo e pelos bispos, eles queriam algo diferente e quando é desse jeito surgiu foi com esse propósito, né? Então a gente tinha atleta, tinha artista, tinha uma série de matérias que realmente nunca haviam sido feitas aqui, nunca tinham sido realizadas aqui na Igreja Mundial, na TV Mundial. Com o tempo isso foi mudando, acho que de alguma maneira meio que assustou um pouco, até o próprio público da igreja que não estava muito acostumado. E hoje nós fazemos com base também em milagres, em cobertura de concentrações, mas com quadros que contem essas histórias, esses testemunhos de uma maneira diferente. A nossa ideia é que as pessoas recebam em casa matérias que, além de agregarem a força espiritual, além de emocionarem, avivarem a fé da pessoa que está em casa, a nossa ideia, a ideia da nossa produção é levar também informação. A gente tenta agregar informação de alguma maneira, trazendo um pouquinho do jornalismo dentro dessa leitura que é toda baseada no religioso, né? Hoje, para 2017, a gente já tem
a identidade visual já para o próximo ano, a gente já está com ela toda já caminhando, entendeu? Estamos acertando os pontos, porque virou o ano, a gente em janeiro, fevereiro, a gente vai de acordo com aquilo que o apóstolo fala que assim, ó, pode soltar, a gente vira toda a programação e entra com uma programação nova, aí acaba sempre entrando os quadros novos, entram alguns programas novos ou alguns saem. Na verdade, assim, até hoje nenhum programa nosso saiu, entendeu? Porque a gente começou há 2 anos. Mas sempre tem que passar por essa revista, por essa revisão, para ver se a gente dá continuidade.